Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner, canal Meu Tricolor, chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 9 de janeiro, com muitas notícias do nosso Tricolor, do nosso Fluminense. Vamos falar sobre seu Paulo Angione. O que foi ontem? Foi uma mentira? Foi um blefe? Foi um despistar? Foi tirar o mercado de cima do Fluminense? O que foi? Vamos falar para vocês aqui o que aconteceu ontem nessa coletivazinha que ele concedeu. Vamos falar também sobre como tem sido a rotina de treinamento do Zubeldia nesse primeiro momento aí com o Fluminense em 2026. Vamos te passar tudo aqui nesse conteúdo, além de falar do nosso Fluminense na Copinha, que venceu mais uma. Vamos falar da extensão do contrato do Samuel Xavier. Tem muita informação. Nino, Hulk e Savarino. Quero te convidar com muito carinho para mais um conteúdo depois da vinheta. Não sai daí não. Fala, torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é sexta-feira, como dizem aí, né? Sextou, dia 9 de janeiro de 2026. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse dia. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria. Tô chegando, são 8h10 da manhã de sexta-feira, com muitas informações sobre o nosso Tricolor. Já quero pedir o teu carinho, quero pedir o teu apoio no início do vídeo, que é muito importante para você não esquecer. Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, muito importante. Aperta o botão de hypar para poder dar força para esse conteúdo chegar a mais tricolores. Comenta, deixa a tua mensagem e, se você puder, compartilha nas tuas redes sociais. Show de bola? Sem mais enrolação. Ontem o nosso Tricolor sofreu um pouquinho, mas os moleques de Xerém fizeram mais um jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Copinha, e venceram o Brasiliense por 1-0, gol de Palácios. Primeiro gol da base de um camarada que é estrangeiro. Então, nosso Fluminense chegando a 6 pontos e no domingo enfrenta o Esfera para poder chegar a 9 pontos e carimbar de vez aí, sabe, o primeiro lugar para poder ir tranquilo para a próxima fase. O Fluminense tem 3 gols na competição, não tomou nenhum gol ainda, tá zerado. Então o Fluminense vai muito forte para a próxima fase, para ir em busca desse título aí que já não vem há bastante tempo. Show de bola? Então parabéns aos moleques de Xerém que venceram a segunda ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, beleza? Deixa eu falar para vocês aqui agora que Samuca, para os mais íntimos, Samuel Xavier, aí ó, renovou, estendeu seu contrato com o nosso Tricolor, agora de forma oficial, voltou dessas férias dele aí, né? Ontem, lá no Centro de Treinamento Carlos Castilho, assinou o vínculo extensivo com o Fluminense. Se encerrava agora em dezembro de 2026, mas agora é jogador do nosso Tricolor até 2027. Vai fazer 7 anos de Fluminense ao encerrar a carreira aqui no Fluminense. A passagem, né? A carreira não. Ao encerrar a passagem. E falando para vocês como é que foi o ano passado e o porquê que essa extensão, ela me agrada, acredito que te agrada também. Foi a melhor temporada na carreira de Samuel Xavier 2025. Foram 7 gols e 3 assistências. 10 participações diretas em gols no Fluminense, em 57 partidas. Então jogou muita bola o ano passado e tomara que seja um ano de 2026, sabe, muito abençoado, tanto para o Samuel Xavier quanto para o nosso Tricolor. Então Samuca de contrato renovado com o nosso Fluminense Futebol Clube. Show de bola? Deixa eu te passar aqui agora sobre como que tá a rotina dessa primeira semana, digamos assim, né, desses primeiros momentos com o Zubeldia. A galera retornou no dia 2, essa primeira galera, e ontem retornou a galera. Inclusive vou até colocar para vocês aqui agora algumas fotos da galera que chegou ontem, né, a segunda turma do grupo principal do nosso Flusão, tá bom? Tô colocando para vocês aí, e como não podia ser diferente, já começo com vocês com essa foto aí emblemática, né? Faz o duplo L imediatamente, Germancano, artilheiro, ídolo máximo do nosso Flusão. E que seja uma temporada realmente muito boa também para o nosso centroavante matador, tá? Tá recebendo aí
sondagens aí de times de fora, mas os valores têm assustado. Vamos ver se ele vai ficar no Fluminense, vamos ver se ele vai sair. Eu acho que ele vai ficar, e se ele ficar, tomara que ele enfrente um ano sem lesões e ajude demais o nosso Fluminense nessa temporada 2026. Tô colocando para vocês aí agora o Samuel Xavier fazendo aqueles exames de sangue, né, para poder ver como é que tá, se tá tudo tranquilo. Aí também tem essa foto aí do Germancano falando com o Lúcio Acosta, Bruxo Acosta. E é isso, algumas fotos de ontem. O treinamento, antes de começar, aconteceu uma palestra, tô colocando essa foto para vocês aí agora, do Zubeldia, lá no centro de treinamento, lá, né, na parte da coletiva, lá da sala de coletiva, falando com todos os jogadores sobre o planejamento do ano 2026. Então, antes de todo mundo ir fazer os testes físicos e treinar, todo mundo conheceu ontem o planejamento apresentado pela comissão técnica, pelo Fluminense, para a temporada 2026. E tem que ter título esse ano. Essa é a grande verdade. Então, colocando para vocês aí algumas fotos de ontem, né? Dessa reapresentação dessa segunda turma. Mas o planejamento de treinamento já começou desde o dia 2, com a primeira turma que chegou, que é a primeira turma que vai iniciar o Campeonato Carioca contra Madureira, semana que vem, quarta-feira, dia 14, às 19 horas, no Luso Brasileiro. Contra depois o Boa Vista e depois contra o Nova Iguaçu, tá? 3 jogos o Fluminense vai fazer com um time alternativo. Esse time que mescla jogadores que não tiveram tanto tempo o ano passado, tanta chance com o Zubeldia, com também moleques da base. Chance de ouro para Júlio Fidelis, né? Entre outros jogadores. Está subindo aí, ó, Naran Lucas, que é um moleque revelação de Xerém, e também o Wesley Nathan foi integrado, essa galera de cima, tá? Então assim, muitos outros jogadores também, tem o próprio Davi Schildes também, na lateral esquerda, se tiver chance, Léo Jansen, né? Entre outros jogadores. Então, que o Fluminense possa continuar fazendo bons treinamentos para poder a gente começar bem o campeonato carioca, tá bom? Deixa eu ler para vocês aqui como é que tá essa rotina de treinamento para poder, tem coisa importante aqui para poder te passar. Acho que isso é importante você também saber, tá bom? O elenco tem dias de testes exaustivo. Trabalho em 2 períodos, mas ainda sem indicativo do time para a estreia do Campeonato Carioca. O planejamento foi apresentado ontem, né, a todo o elenco. E aí, meu irmão, a rotina inicial está sendo puxada, porque isso é importante, por diversos motivos. Eu vou te explicar alguns motivos aqui, tá? O Departamento de Fisiologia e a Preparação Física realizou o teste Ioiô. Preste atenção o que é esse teste Ioiô, que mede a capacidade aeróbica e a resistência de cada atleta. Nele, os jogadores precisam correr em diferentes velocidades até chegarem à exaustão. Esse é o teste chamado Ioiô, que é para poder tirar o máximo de cada jogador, o máximo de cada atleta, até a exaustão, tá? Isso é importante. Já está sendo trabalhado em campo reduzido a parte técnica de cada jogador, tá? E eu vou falar um negócio aqui que o ano passado, em alguns momentos, a gente foi só Jesus na causa, tá? Então essa parte técnica, ela já está sendo trabalhada. E aí, como é que é esse trabalho? Num espaço curto, com obstáculos, tá? Os jogadores trabalham a posse de bola sobre alta pressão. E também a recuperação pós-perda. Porque eles estão trabalhando a questão da posse da bola sobre alta pressão. Tá muita gente em cima deles. Fatalmente, alguém vai roubar a bola. Roubou a bola? Esse cara não pode desistir. Esse cara tem que fazer a recuperação pós-perda. Então ele tem que ir para cima. E vou te falar um negócio. O ano passado, o que a gente perdeu de bola, pivô, Everaldo, meu Jesus, Everaldo não era nem para ter voltado. Everaldo não conseguia fazer um pivô. Então assim, muito difícil que a gente vivenciou o ano passado. Tomara que a gente aprimore demais nesse início de pré-temporada para a gente poder fazer um 2026 bem diferente, tá bom? Outra coisa, está sendo treinado o 1 contra 1, 1x1, né, que a gente fala, né? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque numa jogada individual, isso é importante para poder você quebrar a marcação e encontrar um colega que tenha mais, sabe? Que esteja melhor posicionado para poder finalizar em gol. Ou de repente você passa do teu
marcador e você finaliza para gol. Então tá sendo trabalhado o 1x1, que é importantíssimo também. O Flu também está trabalhando em alguns dias em turno integral, tá? Com atividades pela manhã, almoço no CT, descanso no hotel, tem um hotel lá dentro do CT Carlos Castilho, tá? E mais uma atividade no fim da tarde. Na segunda etapa, normalmente é focado a questão de trabalhos de força na academia. Então o Fluminense treina a parte tática e técnica na parte da manhã, almoça, descansa no hotel e na parte da tarde, normalmente, vai para a parte de física, que é a parte de academia, tá bom? E aí, meus amigos, o que acontece? Esse ano vai ser um ano bastante atípico, porque tem a Copa do Mundo de... O que a gente pode imaginar? A gente terá até a Copa do Mundo de Clubes aproximadamente 18 jogos no Campeonato Brasileiro, sem contar com o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e também Libertadores. Então, é um início de ano bastante puxado. E aí, o que eu quero falar para vocês aqui agora? Existe uma preocupação com a questão de lesões. Só que o Fluminense tem dedicado um tempo para atividade de mobilidade e também a prevenção de lesões. Então, assim, tudo que a gente possa imaginar como está sendo essa preparação inicial, tá? Essa rotina de treinamentos da comissão técnica do Zubeldia, tanto da fisiologia quanto da preparação física, da equipe departamento médico, entendeu? Para poder a gente evitar ao máximo que algum jogador se lesione. Apesar de que isso possa ser normal, isso talvez vá acontecer. Tomara que não aconteça, mas a tendência é que possa acontecer devido a alto número de jogos que a gente vai ter na temporada 2026, tá? Ainda mais agora com a questão também a Copa do Mundo da FIFA. Show de bola? Gente, eu quero entrar aqui agora para vocês no assunto sobre seu Paulo Angione. Seu Paulo Angione ontem teve no evento, né, que foi acho que de lançamento do Campeonato Carioca, e aquela coisa, né? Vou colocar uma foto para vocês aqui, ó. Olha quantos microfones aí pro seu Paulo Angione, que foi representando o Fluminense, para responder algumas perguntas, algumas questões do nosso Fluminense. Dentre algumas perguntas que ele respondeu, ele falou sobre Nino. Foi perguntado: o Fluminense está perto de contratar o Nino? Ele falou assim: não, o Nino é um sonho, mas o Fluminense está fechado de zagueiro. Então o seu Paulo Angione meio que deu esse, né, como a gente pode falar, né, cara, esse pombo sem asa aí na gente, esse tapa na cara. O Fluminense não tá contratando o Nino? O Fluminense não tá conversando com o Nino? O Fluminense não tem o Nino como uma prioridade para a zaga? A zaga tá completa? Em outra situação também ele até falou que o jornalista perguntou: mas e o Freitas? Tem proposta do Bolonha? Não, pô. O Freitas fica no Fluminense. Meu Deus do céu! Falei: Jesus, o que está acontecendo? E aí, pra gente ir com calma, eu quero falar para vocês sobre o vídeo que eu trouxe ontem. Meu colega de canal, Vilela, do canal Vilela Viajante, tá? Ele tem uma fonte dele muito importante, uma fonte muito séria, e a gente não revela o nome de fonte, mas ele disse o seguinte: Nino está 99% fechado com o Fluminense. E segundo o Vilela, ele já até procurava residência aqui no Rio de Janeiro, porque a negociação estava muito encaminhada. E aí ontem, acompanhando um pouquinho do trabalho do meu colega também, André, do Sentimento Tricolor, o André disse que o Fluminense entrou em contato com o Vilela para poder reclamar com o Vilela. Então tu vê que tem um negócio aí. Opa, reclamou por quê? Ah, porque o Vilela tá mentindo? Não. De verdade, acredito que o Vilela não está mentindo. Vilela é um camarada que a gente considera demais, a gente conhece demais, é um camarada que vai em todos os jogos do Fluminense, tem uma reputação ilibada para falar de Fluminense Futebol Clube, pelo menos essa é a minha visão, meu entendimento. Nunca vi o Vilela assim, nunca troquei uma ideia com o Vilela, mas conhecendo o Vilela desse mundo de internet. Então, meu amigo, e quem deu essa fonte, quem falou do Nino pro Vilela, foi o mesmo que falou do Marcelo, quando o Marcelo veio pro Fluminense. Então, peraí, pô. Tudo bem, o Fluminense pode blefar, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Mas seu Paulo Angione falar que não, o Nino é um sonho, não sei o que, papapá. Então,
sendo muito honesto a vocês, para mim, seu Paulo Angione despistou ontem o mercado. A fala é essa. E aí, ouvindo um pouco do trabalho do meu amigo ontem, do meu colega, André do Sentimento Tricolor, ele também tem fontes dele. E disse que teve uma informação de que o Nino ontem estava comprando uma big de uma casa na Barra da Tijuca. Estava comprando uma mansão. Ele pode querer morar no Rio de Janeiro? Pode, foi o que o André falou. Mas seria muita coincidência, né? O Nino quer sair do Zenit, da Rússia, tá comprando uma mansão no Rio de Janeiro. Pode ser que ele goste do Rio de Janeiro, pode ser que ele queira ficar aqui com a família dele, pode ser e tá tudo bem. Isso não ter nada a ver com o Fluminense, mas também pode ter muito a ver. Vocês estão entendendo? Pode ter muito a ver. Então, segundo o Vilela e segundo o André, do Sentimento Tricolor, tá? O Fluminense parece que tá assim, sabe? Conversando aí muito forte com o Nino para poder fechar contrato com o Nino. O imbróglio era se o Nino vinha agora ou se o Nino vinha no final da temporada do futebol russo. Que ontem eu trouxe para vocês que o Zenit está brigando com o Krasnodar para ser campeão russo de mais uma temporada. Vamos aguardar. A gente segue acompanhando. Assim que sair o noticiário, a gente traz aqui para vocês. Show de bola? Sobre o Hulk, o seu Paulo Angione foi perguntado. E seu Paulo Angione falou o seguinte: quem está vendo a situação do Hulk é o Mário Bittencourt. Então, se quiser saber de alguma coisa a mais, tem que falar com o Mário, né? Aí o rapaz falou assim, ó: o Mário agora é ex-presidente, mas na verdade qual é a função do Mário hoje dentro do Fluminense? Aí ele falou assim: o Mário tá ajudando a gente, o Mário tá colaborando com a gente. Então, né, Matheus Montenegro tá viajando, uma coisa meio estranha, né? Uma coisa meio estranha, o cara acabou de assumir a presidência e vai viajar, muito estranho, né? Nem adiou um pouquinho essa viagem, enfim, muito estranho. Mas enfim, vamos lá. A gente não sabe também o que o cara tá fazendo, o cara pode também estar trabalhando a favor do Fluminense, então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. O cara pode não estar nem passeando, o cara pode estar viajando, trabalhando pelo Fluminense para de repente tentar alguma coisa aí, sei lá, uma contratação aí do Nino, não sei, enfim. Então o Mário tá vendo essa situação com o Atlético Mineiro, com o Hulk. As conversas estão caminhando, tá? E existe sim uma tendência para que Hulk venha a ser jogador do Fluminense, tá? A gente não tem como cravar nada, mas a gente sabe que diante da repercussão que causou o Hulk nas redes sociais, né? Falando aquilo tudo lá, quebrou o clima lá no Atlético Mineiro. Pelo menos é o que a gente entende, o que a gente imagina. Então tá sem clima, não quero mais ficar. O Atlético Mineiro quer uma compensação financeira, o Fluminense não quer pagar, tá tentando outros meios. Que meios são esses? De emprestar jogador até o final da temporada? Não sei. Então a gente tem que esperar até sair um pouco mais de informação mais clara para poder a gente levar para todos vocês. E para a gente finalizar esse vídeo sobre Savarino, Paulo Angione também ontem falou sobre Savarino. Fluminense está tentando e está aguardando uma posição do jogador, tá? Ontem o jogador teve total conhecimento, teve uma reunião com o Botafogo, com a comissão técnica, teve total conhecimento da proposta do Fluminense. Entre Botafogo e Fluminense tá tudo ok, tá tudo acertado, tá? Só tá faltando mesmo o ok do jogador, que deve sair nessa sexta ou no mais tardar amanhã, nesse sábado. Então a gente segue acompanhando. Durante o dia a gente deve ter muitas notícias e a gente vai voltar aqui para poder atualizar a todos vocês. Beleza pura? Primeiro conteúdo dessa sexta, tamo junto, até o próximo vídeo, saudações tricolor.